Graça e paz, meus irmãos. Um detalhe tão importante, né, que Igor nos lembrou aqui hoje, de que pelo menos depois da nossa confra, estamos todos bem, né? Não teve ninguém passando mal, ninguém precisando frequentar o banheiro pela madrugada, né? Até agora, pelo menos, as notícias não chegaram. Quero continuar, queridos, com vocês, meditando na palavra de Deus no livro de Atos, mais essa manhã, que o Senhor nos dá com tanta graça e com esse privilégio de podermos nos achegarmos diante dEle através de Cristo Jesus. Atos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8º até o versículo 15º. Quero chamar você a abrir sua Bíblia, então. Hoje nós vamos orar. Hoje é dia 10. Por isso que eu fiquei perdido aqui. Eu tinha certeza que era 11. A gente vinha conversando que era dia 11. Mas hoje é dia 10. Vamos orar por Patrícia, então, durante toda essa semana. E, graças a Deus, ela está entre nós novamente, inteira, não é? Depois daquilo que já sabemos aí. E o Senhor deu o livramento, não é? Que o Senhor também continue a restaurar, né? Internamente, depois dessas experiências que a gente tem, a resgatar nossa confiança e segurança, né, no Senhor mesmo. É Ele que sempre acampa os seus anjos, né, em nossa volta. Vamos ler o texto da palavra de Deus, então, versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar mais uma vez, colocar o nosso coração diante do Senhor. Amado Deus, rogamos que o Senhor nos dê graça aqui mais essa manhã, nos dê o entendimento da Tua palavra, nos faça compreendê-la, para podermos aplicá-la, Senhor, em nossa vida, e que os nossos corações sejam movidos, conduzidos pelo Teu Espírito mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, e em nome de Jesus, estenda a Sua graciosa mão também sobre a vida de Patrícia, que o Senhor seja glorificado na vida dela, que o Senhor continue restaurando-a, usando-a, e nós Te louvamos também, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu à vida da irmã, e louvamos porque podemos confiar no Senhor. Assim o Senhor também restabeleça suas emoções e cada dia ela adquira e confie cada dia mais no Senhor, cada vez mais no Senhor. Em nome e por amor de Jesus, pedimos assim por cada um de nós também, porque somos igualmente necessitados
independente das nossas histórias e das nossas experiências. Somos todos necessitados que o Senhor nos assista com Tua graça, para que o nosso coração possa descansar mais no Senhor e confiar mais no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, nós vimos na semana passada a instituição dos diáconos e como o Senhor havia requerido, versículo 3 do capítulo 6, que a igreja escolhesse, a igreja examinasse entre ela homens que fossem de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Lucas continua então o relato, tratando exatamente sobre a vida, sobre a história, ou parte dessa história, abreviada pelo propósito soberano de Deus, e nós vamos poder discorrer ainda sobre tudo isso. E o texto nos diz que Estevão tinha exatamente essas qualidades. Ele era um homem que eles não podiam resistir, versículo 10, eles não podiam resistir a Estevão, exatamente por causa da sabedoria e ao espírito ao qual ele falava. Esse texto inicia aqui no versículo 8, e se você adiantar as páginas de sua Bíblia comigo, você observará que todo o capítulo 7 e até chegarmos ao primeiro versículo do capítulo 8, a parte A do primeiro versículo, nós vamos ter aqui todo o discurso de Estevão, a partir desse momento que ele é levado ao Sinédrio, e aqui nós temos o relato de Lucas no capítulo 6, e então a partir do capítulo 7 nós temos o discurso de Estevão, todo o ensino de Estevão, toda a teologia bíblica, a explicação do significado de todos os fatos, de toda a história do próprio povo de Israel. Estevão faz isso de forma claramente conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, porque fazer uma exposição imensa dessa, assim tão somente por ser inquirido perante um tribunal, somente a condução do Espírito Santo do Senhor para dar a graça e a capacidade para assim fazer, e fazer destacando elementos essenciais, fazer essa argumentação destacando a conduta principal, o fio condutor de toda a postura de Israel em toda a história. E só no versículo 51, se você for comigo, do capítulo 7, é que Estevão então faz a aplicação para aquilo que ele está sendo inquirido, do versículo 8 ao versículo 15 do capítulo 6. Então, depois de expor tudo isso, e nós vamos trabalhar essa exposição em um outro momento, certamente não daria para fazermos apenas em uma manhã. Versículo 51, Estevão então diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então essa é a base principal de toda a argumentação que Estevão fará. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui nessa manhã com os irmãos, do versículo 8 ao versículo 15 do capítulo 6. Quando Lucas, no capítulo 4, versículo 33 ainda de Atos, destaca dizendo que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Versículo 8
o evangelista Lucas está fazendo essa associação de Estevão com os apóstolos, assim como ele fará uma associação de Filipe com os apóstolos, e exatamente por isso que Estevão, Filipe, Barnabé e Paulo são as exceções na regra que Atos ou que o Novo Testamento nos traz, quanto a esses homens que Deus operou através da vida deles com grande prodígio e grandes sinais. Esses dois líderes desse corpo diaconal que a igreja agora havia indicado para os apóstolos, e os apóstolos haviam imposto a mão sobre eles, são exatamente esses homens que o Espírito Santo de Deus usa agora, tanto na proclamação desse mesmo evangelho, como também com grandes prodígios e com grandes sinais, milagres sendo operados através da vida desses homens. No capítulo 16, esse relato sobre a vida de Barnabé também é dado por Lucas, exatamente por essa associação. A igreja entendia plenamente que a autoridade apostólica, que o espírito apostólico estava também sobre esses homens, e por isso, embora eles não fizessem parte do colegiado apostólico, eles também eram homens que o Senhor estava usando naquela transição da antiga aliança para a nova aliança, ou da antiga dispensação para a nova dispensação em Cristo. Esses homens eram usados pelo Senhor para, com grande graça e com grande poder, fazer prodígios e grandes sinais, ou com graça e poder realizar prodígios e grandes sinais entre o povo. É exatamente da mesma forma que acontece com os apóstolos, enquanto eles estão operando grandes sinais e prodígios, ensinando e pregando a palavra de Deus. Levanta-se também, versículo 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Essa sinagoga chamada dos libertos era uma sinagoga construída com os próprios recursos de alguns judeus que haviam sido presos e estavam cativos na época de Ptolomeu, ainda no Império Romano, e após serem libertos por diversos movimentos políticos, eles resolveram construir uma sinagoga com os próprios recursos deles, e então meio que uma sinagoga ali meio que independente, tendo seus líderes e tudo mais. O que Lucas relata para nós aqui então é que tanto esses da sinagoga dos libertos, como os sirineus, ou seja, que faziam parte de Cirene, alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Lucas traz para nós aqui exatamente esse relato de que uma diversidade de pessoas, de influências, de educação diferente, de pensamentos diferentes, de estruturas de conhecimento diferentes uns dos outros, mas todo um grupo de pessoas se levantava. A ideia aqui do discutiam com ele pode ser também traduzida como disputavam. Estevão é colocado então diante desse grupo de pessoas, gente inteligentíssima, gente capacitada para debater com ele, para discutir com ele, contrariamente ao ensino que ele vinha trazendo das Escrituras, da história da Escritura, aplicando esse ensino, esses homens discutiam com Estevão. Versículo 10, Lucas nos mostra que eles não podiam se opor à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Observe, Lucas remete então aqui a compreendermos que a sabedoria que Estevão tinha, que a igreja enxergava nele, no versículo 3, porque essa era a orientação que os apóstolos deram, que a igreja precisava
encontrar nestes homens para elegê-los para a diaconia, Lucas ressalta aqui que no trato com os de fora da igreja, Estevão, demonstrava a habilidade do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, com a aplicação dessa palavra de Deus à realidade experimentada, vivida, vista por cada um de nós. Essa sabedoria que nós explicamos aqui no domingo passado, é uma sabedoria que está sendo provada, que Estevão está sendo experimentado em tudo aquilo, com a oposição desses homens que se levantam para discutir, disputar com ele, mas Lucas diz, eles não conseguiam se opor à sabedoria de Estevão, à explicação dele, o relato dos fatos, com a explicação que ele dava, não tinha como discordar daquilo, não tinha como colocar qualquer argumento que pudesse ser contrário ou dizer que o que ele estava dizendo não era verdadeiro. As premissas eram verdadeiras, as premissas eram válidas de todo o argumento dele, logo a conclusão lógica dos ouvintes não tinha como ser outra e não tinha como fugir para outras alternativas. É essa sabedoria que Lucas trata aqui e essa sabedoria que Lucas tratava no versículo 3, quando os apóstolos então dizem que os diáconos precisavam tê-la. Mas Lucas também diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao próprio espírito pelo qual ele falava. Observe, esta não é uma sabedoria que procede meramente do lógico e claramente deduzido, mas é uma sabedoria que é aplicada ao nosso coração, é aplicada à nossa mente e à realidade pela instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor. É impossível ao homem natural compreender as coisas espirituais. Paulo trabalha sobre isso na carta aos Coríntios. A sabedoria da palavra de Deus, da revelação de Deus, a sabedoria que lê a palavra de Deus, olha para a realidade e sabe aplicar e entender a realidade a partir do ensino da palavra de Deus, ela só pode ser produzida pelo Espírito Santo do Senhor. O que significa dizer, irmãos, que Estevão tinha um coração submisso à influência, à ação do Espírito Santo de Deus, porque estes homens da sinagoga chamada Libertos eram homens que também conheciam a palavra de Deus, eram homens que também conheciam o Antigo Testamento, conhecia a lei e os profetas. Esses homens não tinham uma ignorância no que diz respeito à letra, ao texto das Sagradas Escrituras, mas o que lhes faltava era exatamente a submissão ao ensino do Espírito Santo de Deus para compreender a realidade de toda essa história, de toda a vida, de toda a existência, a partir da voz do Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso coração, que orienta o nosso coração, que conduz a nossa visão das Sagradas Escrituras, do mundo, de Deus e de nós mesmos. Versículo 11, então. O que a impiedade faz? A impiedade, então, resistindo ao Espírito de Deus, observe, Estevão falava pelo Espírito de Deus. Logo, a resistência não é a Estevão, a resistência é ao Espírito de Deus. A impiedade leva o coração humano a resistir ao Espírito Santo de Deus. Então, eles subornam homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Veja o que é que está sendo dito aqui, o que é que está sendo feito. Não compreendendo o ensino, você lembra que semana passada trabalhamos sobre isso, certo? Que doutrina, e que muitas vezes a gente ouve essas frases, né, assim, não, a minha doutrina é a Bíblia.
né? Cristianismo é vida, discipulado é vida, não é doutrina, né? Você já ouviu sobre isso. Não compreendendo o ensino da Bíblia, não compreendendo o espírito das Sagradas Escrituras, eles afirmam que Estevão está blasfemando contra Moisés, contra as leis e contra o próprio Deus. Então eles agitam, excitam o povo, a palavra sublevaram aí, versículo 12. O povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Então eles criam uma agitação no meio do povo, com as autoridades, com os escribas, homens conhecedores das Sagradas Escrituras. Os escribas são estudiosos da lei, e todos eles investindo contra Estevão, arrancam Estevão do lugar onde estão, e vão, a ideia de arrebatar aqui é levar de supetão, levar à força Estevão ao sinédrio, a autoridade maior que eles tinham, a suprema corte deles. E apresentam então testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra. Agora, observe, primeiro foi contra Moisés e contra Deus. Agora eles também dizem: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então observe, a grande acusação deles é que Estevão estava deturpando, destruindo tudo aquilo que eles têm como mais sagrado: a lei e o santo lugar, que é o lugar onde Deus habitava para eles. Entende? Por isso que é contra Deus e contra Moisés, é contra a lei e contra o lugar santo, contra o templo, que para eles Deus habitava no templo. E eu estou enfatizando tudo isso, porque nós teremos a oportunidade de ver como Estevão enfatiza em todo o seu discurso exatamente a presença de Deus fora do templo, em toda a história do povo, e como a própria lei de Moisés aponta para Cristo Jesus, e como Moisés e as próprias palavras de Deus tinham sido sempre resistidas por esse mesmo povo. Então, a acusação aqui contra Estevão é que ele está agindo e pregando contra o santo lugar, contra Deus e a sua presença, em um lugar instituído, e também contra a própria palavra, contra a própria lei de Deus. E então, o argumento deles, versículo 14, que no Evangelho de João nós temos o relato do Senhor Jesus tratando e falando sobre Ele mesmo, como Ele era o templo, e que Ele destruiria o templo, e em 3 dias esse templo seria reconstruído, referindo-se à sua ressurreição no 3º dia. Então eles dizem: temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, observe, no próprio argumento falacioso deles, eles deixam escapar o fato de que a igreja pregava sobre a ressurreição de Cristo Jesus e a sua ascensão. Há aqui no argumento deles o reconhecimento de que o que eles estão fazendo é dizendo que Jesus, que ressuscitou, vou precisar de mais hoje, mano. O Predicin não tá sendo suficiente. Então eles argumentam dizendo que a pregação de Estevão é dizendo que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, a tradição de Moisés, mais uma vez, o lugar da habitação de Deus e a própria palavra de Deus, a lei de Moisés. Versículo 15, então.
Lucas nos diz que todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Se você for comigo, querido, em Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30. Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30. Obrigado, Ana. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Há um comentarista do texto de Atos, vamos estudar Atos, em português seria esse comentário, o Dennis Johnson. Ele é quem melhor define o que está acontecendo aqui com Estevão. O texto de Lucas diz que o seu rosto resplandecia, eles viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Johnson diz então que, seja qual tenha sido a qualidade visível que fez a face de Estevão, que fez a face de Estevão lembrar a face de um anjo, a significância da sua transfiguração foi revelar a sua intimidade com Deus. Veja, a audiência de Estevão é uma audiência que conhece a história das Sagradas Escrituras, que é mestre nos textos sagrados. Eles sabiam o que significava o rosto de um homem resplandecendo como um rosto de anjo. Ele continua dizendo: Estevão falaria agora para a sua audiência. O entendimento claro é que ele falaria como um profeta. Portanto, a mensagem de Estevão seria uma mensagem que traria a condenação da parte da corte celestial de Deus. Aqueles que faziam parte da Suprema Corte, o Sinédrio, tem agora um homem que não faz parte daquela Suprema Corte, mas que o seu rosto resplandece como o rosto de anjo, sendo claramente uma mensagem para eles, dizendo: a Suprema Corte Celestial falará agora a esta corte inferior, e vocês ouvirão. Veja que o Sinédrio, que está todo mundo aqui alvoroçado, está todo mundo excitado, está todo mundo querendo o mal daquele homem. A partir disso perguntam a Estevão. Lucas relata no versículo 1: então lhe perguntou o sumo sacerdote. Observe, é o líder da Suprema Corte, é o líder do Sinédrio, o presidente do Supremo Tribunal Federal deles. Porventura é assim? Isto é assim? É a partir daí que vem este homem de profunda intimidade com Deus, que recebe essa autoridade de Deus para falar como um profeta, que ele começa então a discorrer, chamando esses homens de varões, irmãos e pais. Ouvi. A autoridade dada por Deus,
que reconhece que diante dos outros não passa de um igual. São irmãos, são pais que estão presentes ali. Autoridades, homens mais velhos do que ele e homens que eram autoridades de mesma idade que Estevão. Ele se dirige a eles com essa mesma humildade. Como afirmei, o texto tem o início no versículo 8, mas é extremamente conectado e ligado a todo o discurso de Estevão agora, que nós não teríamos como fazer os destaques necessários aqui para a compreensão de todo o seu discurso. Mas observe que o final do seu discurso traz uma consequência. Versículo 54 do capítulo 7. O fechamento de toda essa perícope é que, ouvindo eles isto, o discurso de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava sentado à sua direita, e disse: Eis, irmãos, que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esses homens viram o rosto de Estevão brilhar. Ele faz todo o seu discurso. No final dos seus discursos, os homens estão completamente tomados de ira. E Estevão diz a eles: Eis que eu vejo o Deus da glória e o seu Filho assentado à sua direita. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Desde esse primeiro momento, todos os estudiosos acreditam que Saulo é o principal articulador disto que nós vemos aqui no versículo 12 do capítulo 6. Agitaram o povo, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, arrebataram a Estevão e o levaram ao sinédrio. E o apedrejaram, versículo 59 do capítulo 7. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, à semelhança do que o Senhor Jesus fez na cruz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, a palavra usada no grego não é a palavra para a morte, mas é exatamente a palavra como é traduzida: adormeceu, dormiu. Por quê, queridos? Porque no Senhor nós não morremos. No Senhor nós dormimos e ficamos aguardando. Nossa alma aguarda ou aguardará até o dia em que, na volta do Senhor Jesus, nossos corpos e nossas almas serão unidos de novo numa natureza perfeita, glorificada. Estevão adormeceu e Saulo aprovava, consentia com a sua morte. A partir daí, inicia-se uma perseguição e inicia-se um momento de maior crescimento da igreja na história até os nossos dias de hoje. O único momento que se compara na explosão que a igreja tem no mundo é o período da reforma e o período do grande avivamento, com as missões se espalhando pelo mundo
homens e mulheres dando as suas vidas para proclamar o Evangelho pelo mundo. Eu queria pensar em 3 verdades aqui, queridos, que nós precisamos compreender e aplicar ao nosso coração. A exceção confirma a regra. Nós afirmamos aqui que Estevão, Filipe, Barnabé e Paulo são exatamente associados aos apóstolos. Paulo como uma exceção ainda maior, porque ele encontra-se com o próprio Senhor Jesus Cristo, que o chama, que o ensina e que o mentoria para que ele também seja apóstolo. O próprio apóstolo Paulo relata como foi conduzido até o 3º céu para conhecer coisas que são inefáveis, coisas que nós não poderíamos ouvir e saber. A exceção confirma a regra. Nós não podemos acreditar em ensinos falsos que atribuem um poder e uma autoridade que o Senhor deu somente aos apóstolos, para confiar em falsas doutrinas que se espalham por décadas no meio evangélico, de que alguns homens e mulheres têm recebido desse mesmo poder e autoridade apostólica para realizar por aí aquilo que o Senhor não concedeu à igreja para todas as épocas da sua existência aqui na terra. Esse momento de transição da antiga dispensação para a nova dispensação, o Senhor deu a esses homens esse dom e essa capacidade, e a regra é sempre confirmada por exceções que Lucas cita de forma separada, específica, em contextos específicos, inclusive quando o próprio mágico Simão, nós também chegaremos na história dele, pede para que Pedro também ponha as mãos sobre ele, para que ele possa ter também aquele mesmo dom, aquela mesma capacidade, e que ele inclusive pagaria por aquilo. Pedro também o corrige, dizendo que o dom do Espírito de Deus não é algo que pode ser tratado dessa forma, não pode ser dado dessa forma. Nós estamos negligenciando coisas santas por uma tentativa de fazer da doutrina do sacerdócio universal uma doutrina igualitária, inclusive na vocação cristã, como a vocação dos apóstolos. Nós não somos apóstolos, irmãos, nós somos apostólicos. Nós somos ensinados e doutrinados na doutrina dos apóstolos, mas nós não somos apóstolos. A igreja é apostólica, mas ela não é uma igreja de apóstolos. Nós seguimos na história firmados no ensino que nos foi passado, e somos chamados a desenvolver uma fé que se apoia neste ensino correto e verdadeiro das Escrituras. Não um ensino que olha para a literalidade apenas da letra, sem compreender o evangelho, que é o significado de toda essa letra, revelando-nos Jesus, revelando-nos sua obra e nos chamando a viver neste mundo conforme Ele nos ensinou e nos vocacionou para fazer. Ele é o nosso parâmetro, o nosso alvo, é a Ele que nós nos submetemos. Nós não devemos viver uma vida cristã buscando imitar e buscando ter os mesmos poderes que alguns outros homens, ainda que santos, inspirados por Deus, tiveram nessa terra, mas não são o modelo, o parâmetro para que eu e você busquemos para a nossa vida cristã aqui na terra. O nosso alvo e modelo de santidade que agrada a Deus é Jesus Cristo. E todas as vezes que nós buscamos imitar outros homens que não a Jesus Cristo, nós sempre incorreremos em idolatria.
sempre incorreremos em idolatria. Modelos são necessários, mas quem deve inspirar a nossa alma a seguir em santidade, em pureza diante de Deus, é somente o Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi o único santo, o único puro, o único sem mácula, sem pecado. Não devemos olhar para os apóstolos, não devemos olhar para os discípulos dos apóstolos, não devemos olhar para pastores, não devemos olhar para líderes efetivos, eficientes, cheios de sucesso em suas carreiras cristãs. Sempre será idolatria. Modelo de vida cristã é Cristo. O alvo para um coração cristão sempre será Cristo Jesus. Mas observe, versículo 9, nós afirmamos que Estevão não podia ser resistido, embora eles tentassem discutir com ele, porque eles não podiam resistir, confrontar, opor-se à sabedoria do Espírito. Esta característica pertence à igreja, não pertence apenas àqueles diáconos, porque observe, o pedido dos apóstolos é que eles escolhessem na igreja. Onde é que está esta característica? Na igreja. O que eu e você devemos buscar como crentes é exatamente a característica que foi entregue nas mãos da igreja, na vida da igreja. O versículo 10 e 11, comparado com aquilo que os apóstolos pedem no versículo 3, nos revela que ser cheio do Espírito, como tratamos aqui no outro momento que tivemos para explicar, ser cheio do Espírito na palavra de Deus é ser cheio da palavra de Deus, é um profundo conhecimento da palavra de Deus. Estevão tinha então as características, sim, que eu e você precisamos compreender que Deus deu toda a capacidade para a igreja ter e desenvolver e aperfeiçoar, que é o profundo conhecimento da palavra de Deus, mas não apenas da letra, mas do significado, a doutrina, o ensino dos apóstolos. Eu e você não devemos nos limitar apenas a ler o texto das Sagradas Escrituras e simplesmente ficar com ele, como muitas vezes nos é ensinado, dizendo que nós não precisamos ler outros livros, nós precisamos ler apenas as Escrituras, e elas são suficientes para a nossa salvação, para a nossa santificação, mas nós não temos todo o conhecimento. Nós não podemos desprezar o ensino dos apóstolos, a explicação dos apóstolos. E como os apóstolos não vão sussurrar no seu ouvido, é preciso ler aquilo que foi o ensino dos apóstolos e que foi passado pela igreja no decorrer dos séculos, sempre confrontando com as Escrituras, para não colocar o ensino dos apóstolos, que veio sendo passado pela tradição da igreja, como em equidade ou equiparando esse ensino passado pela tradição com a própria autoridade das Escrituras. Todo o ensino, todo o concílio da igreja, tudo aquilo que a igreja produziu ao longo da história, precisa ser ensinado e aprendido, mas sempre confrontado, examinado, esmiuçado perante e sobre a autoridade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus confirma, se tem nexo, se tem lógica, tudo aquilo que está sendo ensinado com a palavra de Deus. Mas é impossível homens e mulheres serem cheios do Espírito se negligenciam o aprofundamento na palavra de Deus, o aprofundamento na leitura de livros que ensinam e que tratam sobre doutrinas essenciais à fé cristã.
É impossível ser cheio do Espírito, imaginando que ser cheio do Espírito é algo apenas místico e que se enche de um Espírito apenas quando eu me entrego em oração e então eu sou conduzido por um coração que é corrompido com todas as percepções, com todas as sensações que eu e você temos, que são corrompidas por nosso pecado, acreditando que aquilo é o extremo da revelação do Espírito Santo para o nosso coração, afastando-nos do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento de doutrinas essenciais, a nossa fé, e que podem dar ao nosso coração o eixo, um solo firme, para que nós possamos nos alicerçar e não sermos conduzidos pela vulnerabilidade das nossas sensações, do nosso coração, do nosso olhar, das nossas percepções. Sim, irmãos, a capacidade de pensar, ver, agir, falar com sabedoria do Espírito de Deus foi dada à igreja sem medida, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. E toda essa história começa exatamente assim: a igreja recebendo o derramamento do Espírito Santo de Deus, podendo conduzi-la, como o Senhor Jesus diz, a toda a verdade. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas esse mesmo Espírito é o que nos conduz a toda a verdade. Ser cheio do Espírito é conhecer a verdade que é Cristo, a palavra. Mas em último lugar, nós precisamos saber que a defesa da fé, precisamos saber que com o Espírito Santo de Deus derramado sobre a igreja, conduzindo a sua igreja à palavra, a toda sabedoria, eu e você precisamos entender que o papel fundamental da igreja não é só o evangelismo, mas o papel fundamental da igreja é um composto de evangelismo e apologética. Apologética é defesa da fé. Não há como ter evangelismo sem defesa da fé, do ensino verdadeiro, da sã doutrina. Não dá para usar a sã doutrina, o ensino verdadeiro, sem evangelizar. Porque o ensino verdadeiro conduz todo homem a Cristo. A igreja, no decorrer da história, foi fazendo separação dessas coisas. E a apologética, a defesa da fé, o ensino verdadeiro, a doutrina, foi virando algo das academias, dos seminários, coisa para teólogo. Como se crente não pudesse ser teólogo. Quem é o teólogo, senão aquele que, com sabedoria do Espírito Santo de Deus, sabe aplicar as Escrituras Sagradas à realidade da vida? Isso é ser teólogo. E essa é uma característica que é da igreja. A igreja recebeu o Espírito Santo de Deus para conduzi-la a toda a verdade. Sendo conduzidos a toda a verdade, eu e você somos teólogos. E mais do que isso, o ambiente sagrado, quando olhamos para todas as Escrituras, para que a teologia seja feita, se chama corpo de Cristo, igreja. O lugar separado por Deus para que a teologia se desenvolva não é fora do corpo de Cristo, é no corpo de Cristo. Mas se o corpo de Cristo separa e diz que aprofundar-se na doutrina, no ensino dos apóstolos, na teologia, é coisa para quem está fora do corpo,
fora do ambiente da igreja, nós começamos a fazer teologia sem uma aplicação real e verdadeira para a nossa vida diária e prática. Isso não é sabedoria. Isso é vãs filosofias. Frivolidade. Paulo tem uma série de adjetivos para isso. Coisa que não leva a nada, não edifica ninguém. Na internet você vê um bando de jovem discutindo sobre o sexo dos anjos. Ah, não, mas eu acho que... Mas fala assim, cada texto. Tem texto que é até bem produzido. A grande maioria das vezes é assim, é de você chorar, né? Ao ver um texto sendo construído daquele jeito. Não de emoção por ser tocado pela palavra, mas da desgraça que é a construção do texto. Veja, o ambiente para se fazer teologia e se aprofundar na palavra de Deus é no ambiente eclesiástico, querido, do corpo de Cristo, comunidade, onde a gente discute as coisas profundas, porque aquilo tem implicação na nossa vida, porque a gente se conhece. Aí a gente pode discutir sobre o que a palavra de Deus diz e dizer assim, está vendo? Não pode andar assim não, porque a Bíblia está dizendo, sou eu não. Compreende? Quando a gente sai disso, a gente fica discutindo, enchendo a cabeça de caramiola, porque não vai ter aplicação para a vida, não tem mudança de vida, e a gente fica nesse ciclo vicioso, porque a gente gosta de quê? Frivolidade. É preciso entender que essa característica foi dada à igreja, que nós precisamos defender a fé, que nós precisamos compreender que evangelismo é uma defesa da fé, porque não pode existir evangelismo sem que haja o ensino verdadeiro, a correta interpretação das Sagradas Escrituras, aplicada à realidade tanto do pecador quanto daquele que já foi resgatado. Ou seja, no fim, é sempre uma defesa da fé. Mas é preciso entender também que a defesa da fé trará oposição ferrenha, e a defesa da fé sempre trará crescimento para o reino e glória de Deus. Defesa da fé, a fórmula é o seguinte: você defende a fé verdadeira, trabalha com a sã doutrina, explica o ensino verdadeiro e profundo das Escrituras. Pessoas se levantam contra, pessoas vão te perseguir de forma ferrenha, você vai poder chegar inclusive à morte, e assim foi com Estevão, mas o resultado é que o sangue dos mártires é que vão sempre ser aquilo que rega o reino e o corpo de Cristo. A igreja sempre explodiu em crescimento quando pessoas entenderam o significado e viram que pessoas deram a vida por causa daquilo. Mas primeiro é preciso compreender, entender essa fé. Senão, na hora que o arroxo vier, a gente foge. A maior parte das vezes que pessoas rejeitam a fé, não é porque elas têm um coração menos firme do que o meu e o seu. É porque elas não entenderam aquilo que de essencial elas precisavam de fato entender. Não conquistou realmente o coração. Não cativou realmente o coração. Por isso, querido, lembre-se, vale a pena. Você não será o único nem será o último quando começar a ser perseguido por causa da sã doutrina. O Senhor nos recebe na sua glória. Assentado no trono, Estevão viu o Deus Pai e o Deus Filho. Eles o receberam, porque ele se manteve firme e sequer quis condenar os que os apedrejavam, mas somente porque ele era, como no versículo 8, cheio da graça
e do poder de Deus, é que ele pôde dizer: Pai, não lhes imputes esse pecado. Assim como o próprio Senhor Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, esse mesmo Senhor o encheu da graça, para que ele também pudesse não atribuir, não querer se vingar, no momento em que injustamente estava sendo apedrejado. Eu e você temos os parâmetros e as características que precisamos buscar para a nossa vida. Busquemos por fidelidade e amor a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez.